Ok, gente, retornando aqui a nossa segunda parte da aula de hoje. Alguém tem algum comentário ou dúvida para fazer? Tá tudo ok até agora? Ok. Sim? Ok. Então tá, vamos lá, então, dar continuidade. Deixa eu partilhar aqui com vocês. Ok. Portanto, nessa primazia do ambiente, a gente tem a questão das proteínas reguladoras de ADN, ou seja, é como se a pessoa tivesse uma camisa de manga comprida, certo? E para você ler o ADN, ele está por debaixo da camisa. Então você tem que puxar a manga para cima para que possa ser lido o ADN, ok? Agora, essas proteínas reguladoras, elas precisam de um sinal ambiental para mudar de forma e puxar a manga para cima, para que o ADN possa ser lido, tá? Ou seja, a atividade genética A atividade genética é controlada pela presença ou ausência de proteínas que o acompanham, que são controladas por sinais ambientais, certo? Tá tranquilo até aí? Ou seja, se você tem, por exemplo, um gene que virou moda, né? Ah, você tem um gene na família, um gene de cancro, ah, não sei o que e tal, que, ai, que horror, e não sei o que lá. Pois é, mas aquele gene só vai ser lido se houverem condições ambientais para que as proteínas reguladoras exponham o gene para que ele possa entrar em ação. Então, perceber como é que funciona? Então, isso é muito importante. Ora, vamos falar sobre um pouco da visão celular. As proteínas da membrana celular têm duas classes, proteínas receptoras e efetoras. E as receptoras são órgãos dos sentidos das células, ou seja, são microantenas sintonizadas para responder a sinais ambientais específicos. Podem responder a sinais físicos, mas também a campos de energia vibracional, como luz, frequência, certo? Esses receptores podem ler os campos de energia e o comportamento biológico pode ser controlado por forças invisíveis, incluindo o pensamento. Por que que é o pensamento? Porque a gente sabe, através das máquinas que a gente tem, até, que o pensamento é um campo eletromagnético, ele cria um campo eletromagnético. Portanto, essa é a base que nos fornece o conhecimento da prática da medicina energética, certo? Portanto, é a gente saber que as células vão reagir conforme também os campos de energia e que até o nosso cérebro emite um campo energético. Logo, também afeta o funcionamento das nossas células, ok? Mais uma vez, isso aqui não é teoria, isso aqui é ciência, está comprovado isso daqui, tá? Programador. Ora, a membrana celular, ela é o equivalente em estrutura e função a um chip de computador, certo? Portanto, a célula é um chip programável. E o comportamento da atividade genética é controlado por sinais ambientais. Portanto, computadores e células são programáveis. E outra ação interessante é que o programador está fora do computador ou da célula. Portanto, nós temos aqui o biólogo Michael Levin, que fez uma coisa extraordinária. A experiência dele é das mais impressionantes que a gente tem. Ele conseguiu criar olhos totalmente desenvolvidos e funcionais na cauda de girinos. Todo mundo sabe o que é girino, né? Filhinho de sapo, né? Como é que ele fez isso? Ele descobriu que havia uma alteração na carga elétrica da zona dos olhos, quando o girino começava a desenvolver os olhos.
E ele pegou essa alteração e aplicou na cauda e nas costas dos girinos, essa alteração da voltagem. E nasceram olhos perfeitos, certo? Ou seja, são os primeiros passos para a criação, o entendimento, em primeiro lugar, e depois a criação de um mapa bioelétrico da geração de um corpo. Imagina quando a gente fizer isso para o corpo humano. Se você tem um acidente, que você perde um braço, por exemplo, basta você saber qual a carga elétrica necessária para aplicar na zona e você vai crescer um braço novo. Não vão haver mais transplantes. Você cresce um novo órgão, você próprio. Percebe? Vocês não estão a perceber a importância e a profundidade desse conhecimento? É uma revolução total na medicina, completa, completa. Mas é uma revolução difícil de fazer, porque a nossa medicina atual é baseada em matéria, matéria, matéria. Nada mais existe, somente a matéria. Portanto, nem sequer é permitido, na verdade, você falar em outra coisa, você buscar outra coisa além da matéria. Portanto, é uma luta complexa, mas o progresso é imparável. Mais cedo ou mais tarde, as barreiras são quebradas e a verdade científica vem e se manifesta, certo? Então, algum dia nós conseguiremos ter essa grande evolução na medicina. E quem sabe, nessa altura, ela passe a ser alguma coisa de jeito, né? Atualmente, ela é somente medicina de guerra. É boa para juntar os pedaços de uma pessoa que foi toda, né, estrupiada. Oi, que isso? O que que se passa aqui? Peço desculpa. Ora, portanto, a membrana celular controla o comportamento da célula e vai utilizar os sinais ambientais elétricos e não químicos para fazer esse controle. A grande ilusão da matéria. Para cada átomo tem uma assinatura própria da energia dele, assim como eu, você, qualquer outra pessoa, tudo tem uma assinatura de energia única. Isso vai ser muito importante depois, no final, quando a gente estudar os identificadores de identidade das células. Portanto, a matéria é, ao mesmo tempo, um sólido e um campo de força imaterial, ou seja, uma partícula e uma onda. Isso daqui é a descrição muito resumida do experimento da dupla fenda, da física quântica. Portanto, energia e matéria estão tão profundamente interligadas que é impossível considerar como coisas independentes. E a medicina do futuro vai ser uma medicina que utiliza essas alterações de vibração de energia no equilíbrio da saúde, da doença, da mente, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, porque, na verdade, tudo é feito de energia. Ora, física quântica e medicina. Nós temos grandes conquistas causadas pela física quântica, mas poucos avanços na ciência biomédica. Pouca coisa foi feita nesse sentido. Portanto, a maioria das disfunções biológicas vão começar a nível das moléculas de uma célula. Vão começar na alteração energética do ser. Esse é um conhecimento que, na verdade, é milenar. Esse conhecimento é já praticado há cerca de 4.000 anos pela medicina chinesa. Nós já sabemos disso há cerca de 4.000 anos. E há toda a medicina chinesa que foi criada nesse sentido, certo? Nós temos muitos estudos científicos nos últimos 50 anos que revelam forças invisíveis que têm um efeito direto na biologia dos seres vivos.
micro-ondas, frequências de rádio, várias coisas influem nos seres vivos. E depois aqui nós temos o Maclair, o biofísico Maclair, que calculou e comparou a eficiência da transferência de informações entre sinais de energia e sinais químicos. Não sei se vocês lembram de ver aqueles desenhinhos que às vezes ainda passa na televisão, que temos ali duas células que não se tocam, normalmente são células neuronais, né, neurônios. E tem um espaço entre elas, elas têm assim uma espécie de um tamborzinho, e daí caem bolinhas de uma para outra, transmitindo a informação para a célula seguinte, que depois faz a mesma coisa para outra e tal. Né? Você se lembra desse desenho? Passava bastante quando a gente falava sobre como é que as células se comunicam, tá? Ora, vamos tentar perceber aqui. Ele comparou essa comunicação com uma comunicação baseada em energia. Ora, as frequências eletromagnéticas são 100 vezes mais eficientes na transmissão de informações do que os sinais físicos, com os hormônios, neurotransmissores, etc. Tá? 100 vezes mais eficientes. Agora, a nível de velocidade, é impossivelmente superior. Ou seja, a velocidade de um produto químico difusível de uma célula para outra é consideravelmente menor do que 1 centímetro por segundo. Ou seja, anda muito menos de 1 centímetro por segundo. A velocidade dos sinais de energia eletromagnética é a velocidade da luz, tá? Portanto, claramente, os sinais de energia são 100 vezes mais potentes, mais eficientes, como infinitamente mais rápidos. E aí a gente se pergunta, por que que a gente utiliza medicamentos físicos que têm uma capacidade tão reduzida? Porque o medicamento físico proporciona uma fuga da responsabilidade pessoal. É muito mais fácil eu tomar um comprimido para uma coisa do que eu tomar consciência do porquê que eu tenho aquela situação ali. A origem da perturbação. Ah, estou com a tensão alta, vou tomar um comprimido, ok. Mas tentar perceber por que emocionalmente você perturbou a tua atenção, você não faz, não. Entende? Portanto, é um pouco assim. Mais uma vez, não estou dizendo que não se deva tomar. Estou dizendo aqui, a medicina física alopática é uma medicina de guerra. É uma medicina para situações de urgência, emergência, não é? Não é para um tratamento verdadeiro. Não é para a cura. É para tapar o buraco quando a coisa tá negra. Mas para a cura, você tem que ir muito mais fundo do que isso. E vai ter que utilizar outros tipos de medicina, outros métodos. Porque o remédio não vai curar, certo? Só lembrando aqui, todo mundo lembra o que que é a ressonância harmônica? Ressonância harmônica é quando você tem duas ondas de energia e se elas estão em sincronicidade, quando elas se encontram, elas aumentam a sua força, ou seja, se fortalecem e tem um efeito maior. Se elas estão fora de sincronia, elas, ao se encontrarem, se anulam completamente. Tá? Isso é importante na nossa parte de tratamento energético, porque se a gente tem um ser que está com uma frequência energética, com uma emissão de onda de energia de baixa frequência, a gente lança sobre a pessoa uma onda bioelétrica mais elevada, fora de sincronia com aquela onda de negatividade vai ser anulada. Por outro lado, se a gente está mandando também uma frequência
de onda de saúde, vai combinar com aquela que a pessoa ainda tem e aumentá-la. Faz sentido? Ok? Ora, emissores e receptores de campos eletromagnéticos. Todos nós estamos constantemente lendo o nosso ambiente e avaliando os campos de energia o tempo todo. Vocês já podem ter sentido isso muitas vezes. Vocês entram em algum lugar, vocês se sentem muito bem, entram em outro lugar, se sentem péssimos. Portanto, todo mundo já tem sentido isso, com certeza, não é? E isso acontece também com as plantas, por exemplo. Nós sabemos que elas têm um impacto negativo ou positivo umas sobre as outras e que existe uma comunicação entre elas, que normalmente são através de três canais, ou pensava-se que era através de três canais: luz, toque físico e produtos químicos. Só que ao isolar uma planta, um conjunto de plantas completamente isoladas, sem nenhum tipo de contato, sem nenhum tipo desses três contatos, tá? Elas ainda assim conseguiam se comunicar, certo? Ou seja, existe uma outra forma de comunicação, que é a energética, para além das três formas convencionais físicas, certo? Através de uma energia invisível. Portanto, a gente vai poder ler o ambiente para avaliar a natureza desse ambiente e usar ele a nosso favor ou contra nós. Vai depender dos campos eletromagnéticos à nossa volta, a nossa capacidade de alterar, certo? Alterar esses campos ou alterar a sintonização com eles, o sintonizar com essas energias. Como é que a gente não sintoniza com uma energia de negatividade? Se a gente estiver vibrando numa frequência mais elevada. Assim, a frequência de negatividade, que é uma frequência mais lenta, mais baixa, não é conectada conosco. Nós estamos inacessíveis àquela frequência, ok? Portanto, a crença afeta a biologia. Bom, a gente sabe que matéria e energia são basicamente a mesma coisa em estados diferentes, tipo água e gelo, não é? Na física quântica, a gente também percebe que pensamentos, a nossa energia mental tem um efeito no mundo físico material concreto, tá? Afeta a realidade física. E é uma coisa que nós estamos a aprender como seres evolutivos. É claro, nós estamos ainda a gatinhar nesse campo, mas é uma coisa que a gente sabe que acontece e que num futuro a gente eventualmente vai conseguir materializar coisas sem ter que construí-las com máquinas, por exemplo. Porque como o nosso pensamento altera a realidade, a gente pode começar a juntar ou separar átomos conforme aquilo que a gente pensa e deseja. Só que é claro que isso não nos é permitido agora, aqui na Terra, na forma como nós estamos, porque seria uma catástrofe, não é? Porque os nossos pensamentos são muito voláteis, nossos humores são muito voláteis. Então a gente poderia causar grandes estragos pelo mundo afora se isso fosse permitido. Portanto, não é permitido na nossa fase evolutiva. Ainda somos muito infantis para isso. Portanto, no caso do corpo, vai ativar ou inibir as funções celulares, as proteínas, etc., né? Portanto, a realidade da física quântica nos prova que usar o poder da nossa mente pode ser mais eficaz do que as drogas que nós estamos programados para acreditar que precisamos, tá? Portanto, basta a gente querer para conseguir um resultado desses? Não exatamente. Por quê? O subconsciente, porque além dessa questão de termos autorização para utilizar essa força, né? O subconsciente é mais de 1 milhão de vezes mais poderoso do que a mente consciente. Ou seja, você conscientemente acreditar numa coisa, pedir, pensar, não vai resolver nada. O teu subconsciente é que precisa aceitar essa realidade. A realidade de que o pensamento
altera a realidade física. E quando você consegue fazer isso, então você consegue fazer coisas extraordinárias, sem dúvida nenhuma. Entretanto, o subconsciente, ele, como tem muita programação, né? Portanto, ele é uma parte da nossa mente automatizada, ele vai guardando programação de outras vidas, da nossa infância, e tem ali uma série de comportamentos que ele considera essenciais para a nossa sobrevivência. Ou seja, quando eu encontro-me numa situação X, eu tenho o comportamento Y. Eu sinto aquilo, eu me comporto daquela maneira, ok? Então, o nosso subconsciente ele começa a procurar todas as situações, energias, pessoas que correspondam à imagem que ele tem de nós lá dentro. Se ele tem lá dentro que nós nos relacionamos com determinado tipo de pessoa abusiva, assim, o assado, e tal, que nos é tóxica, nós vamos sempre buscar uma pessoa de acordo com aquela forma que lá está descrita nele, tá? E todo mundo sabe o que eu estou falando. Relacionamentos tóxicos que se repetem na nossa vida, né? Portanto, nós vamos buscar aquele tipo de pessoa que vai manifestar o que o nosso subconsciente tem guardado sobre o tipo de relacionamentos que nós vivemos, tá? Agora, o que a gente tem de boa notícia é que essa programação pode ser reescrita, pode ser transformada, tá? Tudo bem até aqui? Então, vou considerar que sim. Agora, vamos revisar aqui o que que a gente sabe até agora. A gente sabe que as funções da célula são efeito direto dos movimentos das proteínas. Esse movimento, gerado pelas proteínas, desempenha as funções fisiológicas que permitem a vida. Os sinais do ambiente ao redor ativam esse comportamento. A gente também sabe que, ao fazer a leitura do ambiente, vai haver a regulação das proteínas. E a membrana da célula é que recebe os estímulos que ativam as respostas da célula e a sustentação da vida. Pensando dessa forma, a gente sabe que a membrana celular é, na realidade, o cérebro da célula. Durante muito tempo se achou que era o núcleo, mas o núcleo, você retira o núcleo da célula e ela continua a viver normalmente. Não altera nada na sua vida. Portanto, não é o núcleo. Se você retira a membrana, a célula morre. Portanto, o cérebro da célula é a membrana. Portanto, nós temos aqui as membranas, as proteínas efetoras da membrana, que são os nossos interruptores de percepção, recebendo os estímulos ambientais e ativando a resposta com as proteínas adequadas. E as células respondem a uma variedade de percepções, como matéria física, luz ou qualquer outro estímulo presente no ambiente, campos bioeletromagnéticos, por exemplo. Portanto, assim como o uso equilibrado da consciência traz saúde para um corpo doente, o descontrole das emoções transforma um corpo saudável em doente. Portanto, essas percepções que nós temos da nossa realidade dirigem a nossa vida. E essas percepções são as nossas crenças, que podem estar completamente desajustadas, certo? Ou seja, as crenças controlam a nossa biologia. Mas não só a nossa biologia, controlam todos os aspectos da nossa vida. Para placebo e crença, essa daqui é outra experiência também impressionante, que é do Dr. Bruce Moseley. Ele é um cirurgião e ele sabia que a cirurgia do joelho ajudava os pacientes com artrite, né, nos joelhos.
Porque todos os cirurgiãos sabem que não há um efeito placebo na cirurgia, né? Correto? Portanto, ele foi fazer um experimento e queria ver, fazer a diferenciação entre dois tipos de intervenção cirúrgica no joelho. Então, ele pegou e dividiu o seu grupo de pacientes em três. Para uns, ele fez a raspagem da cartilagem, para outros, ele fez a lavagem da cartilagem, e o grupo de controle, ele fez uma cirurgia falsa. Ele só cortou a pele, fez a pessoa anestesiada, né, a dormir, fez todo os barulhos, líquidos, a conversa, como se tivesse a fazer uma cirurgia normal. Seguiu todos os passos de uma cirurgia, mas só cortou a pele e, no fim, costurou a pele. Os três grupos receberam o mesmo tratamento pós-operatório e de fisioterapia posteriormente. Resultado: quem tinha feito a lavagem teve a recuperação esperada, quem fez a raspagem teve a recuperação esperada, e quem fez a cirurgia falsa também ficou curado. Ok? Portanto, é assim: como? Porque a mente transforma a realidade física. A mente transforma a realidade física. Ok? Isso é mais uma das experiências que comprovam como o poder da nossa mente é inacreditável, é poderosíssimo, tá? Ora, vamos falar sobre nocebos, que é o poder das crenças negativas, ou seja, pensamento positivo pode tirar da depressão, curar artrite no joelho, mas imagina agora o pensamento negativo. As nossas crenças positivas e negativas não afetam apenas a nossa saúde, mas também todos os aspectos da nossa vida. Henry Ford, né, o homem dos carros, ele dizia algo do gênero: se você acredita que pode, ou se acredita que não pode, você tem razão. Não é importante o que você acredita. Não é importante nesse aspecto. O que é importante é que você acredita. Estão a perceber? Porque aquilo que você acredita é aquilo que vai se manifestar. Certo? Então, se você acredita que é capaz de fazer uma determinada coisa, você consegue fazer essa coisa. Se você acredita que você não é capaz, você não consegue. Eu não me lembro da data certa, mas foi no início do século passado que tinha-se a concepção, todo mundo, digamos, sabia que você não conseguia fazer a corrida de 100 metros em menos de X tempo. Todo mundo sabia que era impossível você correr mais rápido do que aquilo. Até que teve uma pessoa que não aceitou isso e passou essa barreira, quebrou essa barreira. Naquele ano, mais três pessoas quebraram a barreira também. Porque no momento em que se quebrou o paradigma, que se quebrou a mentalidade castradora, a mentalidade de crença limitante, tá? Outros conseguiram fazer a mesma coisa. Portanto, muita parte deste nosso curso é quebrar essas crenças limitantes que infestam a nossa vida, que basicamente nos impedem de sermos felizes ou saudáveis, ok? Com relação a crenças negativas, placebo e assim, eu queria lembrar para vocês do estudo
que fizeram com a água. Eu agora não, agora fugiu o meu nome do japonês que fez esse primeiro estudo. Ele congelava, ele pegava a água e Masaromoto. hã? Saromoto. Isso, é a moto, alguma coisa assim. Ele pegava uma água e na mesma água, né, separava em recipientes diferentes e aplicava uma determinada emoção, no caso, uma palavra que ele punha, ou orava sobre aquela água, ou xingava aquela água, certo? E depois pegava uma gota e congelava, e tirava fotos dos cristais que eram formados com cada tipo de água. E os cristais eram extremamente diferentes conforme a emoção que foi aplicada naquela água, tá? Ele foi muito criticado, não se aceitou o trabalho dele porque ele não era cientista e a forma do experimento em si era um pouco falha. Entretanto, um grupo de cientistas alemães repetiu essa experiência uns anos depois, com métodos mais apurados e voltou-se a comprovar tudo exatamente da mesma forma. Eles não congelavam a água, eles simplesmente deixavam a água secar, mas a diferença dos padrões da positividade para a negatividade são estrondosas. São estrondosas. Tudo que seja positivo é mais harmonioso, mais equilibrado. Tudo que é negativo, nem por isso. Certo? Vamos aqui falar uma frase, um textozinho de Mahatma Gandhi. Suas crenças se tornam seus pensamentos. Seus pensamentos se tornam suas palavras. Suas palavras se tornam suas ações. Suas ações se tornam seus hábitos. Seus hábitos se tornam seus valores. E os seus valores se tornam o seu destino. Tudo começa no pensamento. Portanto, assim como as nossas percepções positivas melhoram a nossa saúde, as negativas causam doenças. Nossas crenças positivas e negativas a nosso respeito, em relação à vida e ao mundo, criam uma realidade de felicidade ou infelicidade. Isso não é filosofia, isso não é religião, isso não é uma opinião, isso é um fato científico. Vocês estão tendo noção da profundidade do que eu estou falando para vocês? Isto é ciência. Aquela ciência verdadeira que prova que a gente não precisa de acreditar nela, tá? Prova que aquilo que a gente acredita é aquilo que se realiza, ok? Nós estamos aqui nos últimos 5 minutos, depois vamos voltar para a terceira parte no mesmo link, tá bem? Nós temos o caso da Anita Murgiani. A Anita Murgiani, ela teve um cancro muito agressivo, teve 4 anos em tratamento, até que chegou um momento em que o corpo já não aguentava. Eles chegavam a poder ver as protuberâncias, os nódulos de cancro por debaixo da pele dela, de tão deteriorada que ela estava. E entrou em coma e chamaram a família e dizer, olha, ela vai, tá, entrou em coma, está em processo de morte, é só uma questão de algumas horas, alguns dias e ela vai morrer. Quando ela entrou em coma, ela saiu do corpo consciente. Saiu do corpo, viu tudo aquilo que estava acontecendo à sua volta, começou a se elevar, começou a ver o que estava acontecendo pelo hospital afora, ouvindo as conversas e tal. Depois foi mais longe, foi até a casa do irmão dela, em Hong Kong, enquanto ele estava recebendo a notícia de que ela estava a morrer, que era para ele vir ou alguma coisa assim.
Ela viu tudo isso. E aí, de repente, ela foi transportada para uma outra realidade. Nessa outra realidade, ela sentiu um profundo amor, paz, saúde, tranquilidade. Estava liberta daquela dor física da morte que ela estava recebendo. Ali ela encontrou uma série de pessoas, inclusive o seu pai, que já estavam desencarnados, né, já estavam falecidos. E aí, conversando com eles, ela percebeu que o cancro dela estava ligado com as experiências de vida traumáticas que ela teve, porque conflitavam com a sua programação cultural, tá? Ela, lá naquele momento, teve a oportunidade de escolher entre retornar à Terra ou permanecer lá onde ela estava. E, apesar dela preferir ficar lá, ela falou: Bom, eu não posso deixar o meu marido para trás. Ele esteve dedicado a mim durante esses 4 anos e vai sentir muito a minha partida. Então, ela resolveu voltar. E assustou todo mundo, principalmente os médicos, quando acorda do coma. Acorda do coma e começa uma recuperação estrondosa, recuperando de tudo. Ela lembrou de todas essas lições que ela aprendeu do outro lado. E aí, depois, 2 semanas depois dela sair do coma, fizeram biópsia da medula para ver como é que estava a situação dela. E a reação do médico é que é muito engraçada, porque o médico chama eles muito sério: Olha, nós estamos com um problema. E é claro que eles ficaram assustados, não é? Acabou de sair do coma. É que a gente não encontra o cancro. Como assim? Isso é mal, né? Como assim? Não encontra o cancro e isso é um problema? Ah, é um problema porque ela tem cancro. A gente não está encontrando. Só que na realidade ela já tinha eliminado o cancro. Ela eliminou a causa, no físico, desapareceu logo a seguir, tá? E aliás, esse é um caso bastante extremo, não é? Mas não é único. Há muitos e muitos casos de remissão de cancro total, completa, espontâneo, quando a pessoa faz um determinado progresso na sua vida. Portanto, o medo mata, a culpa mata, os traumas não tratados podem matar também, certo? Portanto, a prática do perdão é essencial para a nossa saúde e felicidade, ok? Vai cair já já, portanto, voltamos a seguir no mesmo link, ok? Até já.